Estamos chegando para mais um episódio do E aí Colim, do jeito que você precisa saber mesmo. A exemplo do que aconteceu na semana passada, episódio em que recebemos a vereadora Estela Almagro, nesse episódio a gente vai continuar tratando de um pacote de concessões / PPPs, que são parcerias público-privadas, que estão em discussão ou não nesse momento aqui em Bauru. Semana passada, como eu disse, a vereadora Estela Almagro trouxe inúmeros apontamentos. Nesse episódio, nós estamos com muita satisfação recebendo o vereador Sandro Bussola, que é o líder do Executivo, líder da situação no Legislativo bauruense. Sandro, primeiro, muito obrigado. Eu que agradeço. Por você ter aceitado o convite e para trazer o outro lado. É sempre importante entender as razões, então queria já te pedir de antemão que a gente, num primeiro momento, se quiser ser mais técnico, fique à vontade, tranquilo. E depois, num segundo momento, e essa é a minha obsessão, a gente colocasse o povão na jogada mesmo. Seja bem-vindo, Sandro. Colinho, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, esclarecendo a comunidade, a população de tudo que está acontecendo. São temas difíceis, como eu te disse, como presidente da Câmara, muito melhor que líder. O Sandro me contava nos bastidores agora que ser presidente da Câmara é mais fácil do que ser líder, Sandro. Porque o líder apanha junto com a prefeita. Então, independente de qual é o tema, nunca vai agradar todo mundo. Mas são situações que a gente tem que enfrentar, tem que debater, e o seu programa é importante isso, esclarecer as pessoas. A ideia é essa, a ideia é botar o povão na jogada mesmo. Muito porque bom. Hoje, lamentavelmente, a gente percebe que há uma desconexão. Sim. Sandro, são 4 temas. A gente vai começar primeiro pela questão do lixo, que está aí. Sim. É o projeto de lei mais atual, que foi aprovado. 2 sessões muito longas. Sim. O projeto foi aprovado e, fundamentalmente, vamos começar por esse ponto, que é um ponto nevrálgico. Claro. A oposição fala em nulidades. O parecer da Comissão de Meio Ambiente não teria sido dado, e isso por si só poderia provocar uma nulidade a ponto de se levar ao judiciário. Isso de fato aconteceu? E se aconteceu, por quê, Sandro? Isso não aconteceu, inclusive pode gerar até uma possível falsa comunicação de crime, tendo em vista que o presidente da Comissão de Justiça, que é o vereador Mané Lozila... Então, mas é falsa comunicação de crime mesmo? Na avaliação da presidência da Câmara, sim, não é uma avaliação minha. Por quê? Porque quando você entra com um projeto na Comissão de Justiça, o relator é bem claro, tem imagens, vídeos, ata, inclusive, disso. O presidente da Comissão de Justiça, que é o vereador Mané Lozila, ele apresenta o parecer do projeto junto com as emendas. Então, tramitou-se o projeto junto com as emendas. Na Comissão de Justiça... Mas não é incoerente o relator apontar emendas para um projeto que já vinha com alguns vícios, Sandro? Ele foi corrigido numa audiência pública que houve anteriormente, então houve... Porque houve pareceres... Houve pareceres contrários, inclusive quando... Porque o que a Comissão de Justiça faz? Ela vê a legalidade ou não. Ou se dá para corrigir, corrige. Se não corrige, devolve. E o que aconteceu na verdade? Na audiência pública houve a correção, foi proposto uma emenda pelo relator, que é o vereador André Maldonado. Esse parecer foi acompanhado por todos os membros da comissão e ele tramitou no plenário da Câmara em conjunto, projeto junto com a emenda. Então se votou junto automaticamente. Passou pela Comissão de Economia, passou pela Comissão de Obras. Quando chega na Comissão de Meio Ambiente e Saúde, onde tem um membro da oposição, todo um processo é questionado. Então a gente tem que ter clareza e maturidade, e a gente não ia conceder qualquer tipo de irregularidade numa emenda, impossível. A experiência que a gente tem de Câmara jamais ia deixar isso acontecer. Entendi, mas não ficou ruim, Sandro, do jeito que passou? Ficou ruim por causa do tempo, do prazo, madrugada. Eu, por exemplo, não teria pautado uma sessão tão longa assim, porque primeiro... 62 projetos? Não tinha necessidade, porque tem projeto de vereador, tem projeto da mesa da Câmara, teria ido com calma, nós temos a última sessão ainda para ser votada, mas é uma decisão da mesa, como eu já fui presidente da mesa, não cabe a mim decidir. Sim. Mas quem decide pauta de sessão é presidente, primeiro e segundo secretário. Inclusive nós temos agora na próxima segunda uma sessão que pode acabar na terça-feira, começar numa segunda. Outra longa, nós temos financiamento na pauta, nós temos LOAS na pauta, nós temos vários transposição de recurso, pedido de financiamento, de investimento na cidade, que isso gera endividamento. Então são situações espinhosas. Qual é o mal? Mesmo sendo líder, há uma crítica minha.
Por que deixar tudo para a última hora? Tudo para dezembro. Isso não é só desse governo. Todos os governos são assim. Mas por que tanta pressa, Sandro? Isso não dá, de repente, ou não passa, Sim. né, ou não dá a impressão, ou uma conotação, digamos assim, de que fazer tudo no afogadilho, sem as discussões necessárias, porque assim, eu já vou te lançar, Claro. e evidentemente que são críticas muito pesadas. Por Sim. exemplo, Ciesp está contrária, economistas, né, a Ordem dos Economistas são contrários, a CENOG contrária, a CIB contrária, porque, por uma razão em especial, Sim. porque já que não há como o município se livrar dessa situação, porque há uma determinação, né, pelo marco do saneamento, Sim. há uma determinação e você não pode fugir dela. Correto. Mas não seria possível discutir com um pouco mais de transparência, digamos assim? Olha, Esse o principal questionamento. Eu respeito todas essas entidades e fico feliz que elas comparecem na Câmara. Ao longo do Acho tempo, até que precisava comparecer mais. E ao longo do tempo eu acho. nunca vi, a não ser a Senag e outros órgãos presentes ali na Câmara Municipal. Então nós não podemos politizar. Sabemos que essas entidades, elas têm a sua independência, mas também têm seu viés políticos. Agora, o que acontece? Mas não está certo, Sandro. Não. Prezar por uma discussão Sim, mais ampla, correto. mais profunda. Agora, qual é a nossa maior dificuldade? Esse projeto não pode ser votado ano que vem, em função que é um período eleitoral, não permite nenhum tipo de concessão. O Executivo errou na onde? Em enviar isso aí para a Câmara no final. Teria que ter enviado em fevereiro. Olha, achei interessante a sua sinceridade em dizer sim, que e dizer o que errou. pensa. Dizer o que pensa. Só eu penso, defendo uma política de privatização, as contas da Indurb não fecham, as contas do DAI não fecham, e vou fazer isso. Não esconder da população. Ou senão não se omitir e ter a clareza de dizer o que pensa. Um outro ponto a ser questionado, Sandro. O Executivo paga R$800 mil para a FIP por um estudo que foi feito pela secretária assumida. Sim. Aliás, a secretária assumiu isso Claro, numa publicamente. das audiências públicas. Não tem alguma coisa muito estranha nisso, Sandro? Por exemplo, se de repente o trâmite estiver correto, mas isso não deveria ter sido dada a publicidade necessária no momento oportuno? Com certeza. Por isso que quando ele chega na Câmara, na Comissão de Justiça, por relator, uma reunião em conjunta com a Economia, na qual eu sou presidente, o sigilo desse estudo eu quebrei ele na hora, porque ele é pago com dinheiro público. Então, mas aí existem dados defasados que estariam nesse estudo feito pela própria secretária de Meio Ambiente? Essa empresa... Ou não? Seriam dados defasados ou não? Essa empresa, por exemplo, que fez esse estudo, é a mesma que está fazendo o plano diretor. Na minha avaliação, é um fiasco tanto numa como na outra. Nossa, é mesmo? É mesmo, porque o plano diretor vem cheio de problema que vai ter que corrigir. Você se refere à FIP? A FIP vem cheio de problema que temos que corrigir. As audiências públicas não funcionaram. O que faltou uma clareza, é dizer claramente no popular o que se pretende, que nem o marco regulatório. O município não pode mais pagar pelo lixo, quem tem que pagar é o munícipe. De que forma que é pago isso? Por exemplo, se tem uma ideia que a Câmara que está criando a taxa de lixo, a Câmara não tem função de criar. Então, aí eu também já sou obrigado, já engatando nesse assunto, Sim. Sou obrigado a fazer uma pergunta que, teoricamente, pelo menos em tese, eu teria que fazer para o Executivo. Sim. O Executivo, pelo que se sabe, ou pelas poucas informações disponíveis hoje, o Executivo, nesse projeto, quer fixar em 40% da conta de água. Sim. Mas não há em nenhum lugar, pelos estudos que fiz, pelas consultas que fiz, não há nada que determine esse valor, ou esse percentual. Ou seja, se o morador ele paga R$100 de água, R$40 ou 40% iria para o lixo. Sim. E já não vamos chegar na cadeia completa, que o Bussola, mais uma vez, ele vai explicar o que é que está em jogo. Claro. Bussola, será que não daria para discutir esse percentual com o próprio Legislativo, com as forças vivas, digamos assim? É por isso que quando o projeto de concessão vem para casa, que é uma coisa e não é taxa, a gente já estabelece. Só pode começar a cobrar quando realmente esse serviço estiver acontecendo, senão ele não pode ser cobrado. Há um espaço de adaptação por aí. Por exemplo, esse projeto chegou na casa, a destinação final não pode ser aterro, não pode se enterrar lixo mais. E como é que ficaria? Como é que a tecnologia? A secretária apontou para a casa que ela não pode direcionar qual vai ser a metodologia, porque senão dá direcionamento de licitação, mas uma coisa é claro na concessão, não se enterra lixo. E a taxa é algo que vai ter que ser discutido
em audiência pública, porque é um decreto... Mas a posteriori, quer dizer, aprova e discute depois? É porque Sandro, o que acontece... Isso não é perigoso? O que acontece? A prefeitura não pode criar nenhuma taxa de lixo se não existir por exemplo, se não existir uma concessão. Vamos dar exemplo no DAI, na época do Clemente, que era presidente do DAI. Ele criou-se um fundo, que está lá hoje milhões de reais nesse fundo parado, que não pode ser utilizado. Ele só será utilizado quando? Agora, porque houve um processo de concessão de esgoto. E a mesma coisa no lixo. Eu só posso aplicar tarifa quando se há uma concessão. Quando não há uma concessão, não tem como fazer nada. Então, significa que isso só aconteceria quando a empresa, quando houver um vencedor do certame, que é um grande certame de 5 bilhões. Sim. Aí, quando houver o vencedor, aí começa todo o processo, inclusive de cobrança. Começa todo o processo. Eu acredito que agora a taxa... Mas seria 40%. Hoje é isso que está se discutindo. 40%. Isso é o que está colocado. É o que está colocado. Sem discutir. Mas eu acredito que esse valor deva cair. Hoje, por exemplo... Não é uma certeza, então. Não é uma certeza. Tá. Hoje, por exemplo, se cobraria em média R$1,70 até a implantação desse sistema. Agora será colocado no edital quais são as exigências que, através desse estudo que realmente é defasado, realmente não aponta alguns caminhos. Agora, o que nós não podemos é separar, nós temos que separar o que aquele que economicamente sabe separar o seu lixo, sabe dar destinação para ele, dos grandes geradores. Bauru tem que ter uma política... Mas essas coisas não estão claras, Sam. Não estão claras. E o grande problema foi isso. Você admite, como líder da situação, você total, admite que tem muita coisa que não está claras. Porque além de líder, eu sou vereador. Entendi. Eu tenho que dar resposta para a comunidade. Eu não sou contra a concessão. Agora, a questão da taxa e da tarifa, nós vamos ficar em cima. Nós vamos brigar. Nós não podemos pagar por um serviço que ele não está sendo executado. Então, por isso que tem uma das 3 emendas propõe justamente isso. Ele só vale a implantação a partir do momento que tiver caminhão novo, separação de lixo e uma usina de lixo. Ou se vai virar energia, ou se vai ter... Ou se o lixo vai... Enfim. Não pode ser enterrado. Não pode ser enterrado, porque o marco regulatório também proíbe. Está dizendo isso. Está dizendo isso. Ô Sandro, vamos encadear, porque, enfim, nós vamos ter que dar uma alongada nesse primeiro bloco, porque, afinal de contas, é a concessão, né? Sim. Que é mais rumorosa nesse momento. Claro. O que é que está em jogo? O que queria para a iniciativa privada como forma de concessão, ou seja... por um período de 30 anos, pelo menos é isso, né, está divulgado, e aí o município concede para a iniciativa privada por um determinado tempo, porém, o serviço ele pode ser retomado no futuro. Mas o que está em jogo, Sandro? É coleta, varrição? Fala dessa cadeia que vai ser, teoricamente, passada para a iniciativa privada. Toda a coleta, toda a varrição, toda a destinação do lixo. Hoje, o que a Endurbe faz hoje? Hoje a Endurbe não fecha as contas no final do ano. Já vou chegar nisso. Já então, o que acontece hoje? Então, desde o caminhão, desde o lixeiro que passa na rua, varrição, gari, que recolhe tudo isso, todo esse sistema, a partir de hoje, está permitido a concessão. Caminhão, transbordo. E destinação final. Não, só os grandes geradores que não. Os grandes geradores não? Não, eles não entram. Os grandes geradores têm que contratar alguma empresa para fazer o serviço, porque quem faz o serviço hoje dos grandes geradores é a Endurbe. Tenho 2 perguntas para você. Vamos começar pela Endurbe. Claro. Isso não inviabilizaria a Endurbe? A Endurbe não vai fechar o caixa, Sandro. A Endurbe já é capenga há muito tempo. Como é que faz? Por isso que eu defendo amplamente um debate, dizer a verdade para a sociedade, não que a prefeita não esteja dizendo o fim da Endurbe está próximo. Entendi. E eu não vim aqui para esconder. Você admite que ela vai acabar. Porque assim, hoje ela não é uma empresa saudável. Não vai, porque hoje o que sustenta a Endurbe? Lixo e multa. De trânsito. Você tira dela o lixo. O trânsito agora vai ser também terceirizado. Então, todo mundo, por quê? Vai também? Vai também. Nós estamos entrando num sistema em que a Endurbe, todo ano se dá um aporte de 10 milhões para fechar a conta da Endurbe. Como é que uma Endurbe pode administrar trânsito, administrar lixo, administrar terminal rodoviário? Então, é muita coisa num lugar só. O que viria no lugar da Endurbe, Sandro? A Endurbe poderia ser, por exemplo, se transformar numa autarquia, fazer serviços básicos de trânsito, tipo DAI, os funcionários serem readmitidos para outras funções. Vamos dar um exemplo dos lixeiros de Bauru. 60% é feito por mão de obra
do serviço do Rei do Cano. Não é porque a maioria dos funcionários hoje estão afastados por afastamento médico. Entendi. E a maioria hoje dos trabalhadores ali, eles têm 2 empregos, não somente na Endurb. Por quê? Eles têm plantão. Eles saem para colher o lixo à noite. Cumpriu as 30, 60 rua, independente do horário, ele já pode ir embora. Ele não tem jornada para cumprir. Agora, na iniciativa privada, vai mudar. Entendi. Mas o fim da Endurb, então, seria já o começo do fim da Endurb. E eu não acho. É isso, é mexer na ferida, não adianta mais. A conta não fecha. E com todo respeito a todo servidor que eu tenho, para todo mundo que tem, mas os salários são altíssimos. Chegou o momento, não na época da lei de responsabilidade fiscal, mas antes dela. O salário de quem? De muitos funcionários, de tanto da Endurb, tanto da de 15 mil, de 20 mil reais. Não digo que não tem. Isso é uma camada muito seleta, né, Sandro? Não, mas se você chega a 30%. Porque chegou muitos momentos. 30%? Você está fazendo uma denúncia aqui. Eu imaginava que era bem menos. Não, chegou um momento em que o próprio chefe era você mesmo, você decidia seu aumento. Então, estamos numa situação difícil, a conta não fecha. Hoje, para o município, então, seria melhor eliminar a Endurb de uma vez? E aí, como é que fica o resto? Os serviços executados pela Endurb? Lixo? Se nós olharmos para uma cidade de Bauru, como olhar para Campinas, olhar para São Paulo, olhar para Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, que são cidades de desenvolvimento, o serviço público não tem assumido tudo isso, tem terceirizado tudo. Entendi. Porque a gente cobra. Claro. E fica mais fácil de você cobrar. Se um caminhão da Endurb quebra de lixo, se um caminhão de lixo hoje quebra, ele leva 60, 90 dias. Agora, na iniciativa privada, que o empresário precisa ganhar, ele troca automaticamente. Para a gente fechar esse bloco, essa modelagem de cobrar com base na conta de água seria razoável, na sua opinião? Não. Porque hoje nós temos que buscar um outro... Mas como é que nós vamos melhorar isso, Sandro, com o projeto já aprovado? Nós aprovamos a concessão. Tá. Agora, dá para melhorar isso no futuro? Dá para melhorar, porque como é que nós vamos comparar? Porque me parece razoável, não sei se você entende assim. Sim, porque que nós temos que buscar, será que realmente aquele que gera um grande consumo de água, ele vai gerar de lixo também? Então temos que buscar uma alternativa. E como você, como a população está perdida também nesse momento em relação a essa taxa. Ou seja, então dá para a gente depreender, até para a gente fechar esse bloco, que o que foi aprovado ainda não está às claras o que deve ser o futuro. São coisas que ainda elas não estão definidas verdadeiramente. São definidas porque isso tem que ser definido pelo executivo. Só que haverá muita audiência pública para discutir a metodologia. Vamos dar um exemplo. Se eu coloco 40%... Mas vai dar para debater isso? Dá para debater. Nós podemos ter um debate amplo? Porque nós temos duas concessões grandes acontecendo. Essa que vai acontecer agora, do esgoto que vai acontecer. Já vamos chegar do esgoto do próximo bloco. E nós vamos ter uma grande empresa de esgoto que vai estar controlando tanto o dinheiro do esgoto como o dinheiro do lixo também. Como é que vai desmembrar isso? Como é que vai se dar isso? Meu Deus, vai virar um rolo. É um rolo. Bom. Como é um rolo, a estação que até hoje não foi entregue. Então já nós vamos, né, é o nosso próximo assunto. Entendo que ficou bem explicado. Sim. Né? Tem muita coisa ainda que não está. E assim, aqui você sabe que nós temos um posicionamento, né? Graças a bom Deus eu disse isso para a Estela e vou dizer para você. Sempre tive muita liberdade para poder, né? Liberdade editorial por onde passei e onde estou hoje trabalhando. E aqui a gente se coloca, a gente se posiciona mais profundamente ainda. Entendo e entendemos que essa discussão ela deveria ser mais ampla. Sim. Houve uma necessidade premente de um debate muito mais aprofundado, porque nós temos a possibilidade, ainda que a prefeita tenha maioria no legislativo, teria que ser feito um debate. Isso teria que ter começado lá atrás, porque a gente discutiria uma situação com elementos mais às claras, do jeito que ficou. Enfim, pareceu estranho e por essa razão, você sabe disso, tantas críticas. Quer completar? Quero completar dizendo que quem tem a responsabilidade de pautar e fazer pauta na Câmara se chama presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Eu acho que tem faltado mais esse freio em relação aos projetos. Porque a hora que vai para a pauta nós temos que debater. É esse controle que a gente tem que ter. Tá aí, Sandro Bussola é líder da situação no Legislativo. Precisamos fazer uma pausa, você viu? O assunto foi longe. Por quê? Porque essa é a concessão mais rumorosa e mais cara, que está na ordem, pelo menos se estima, um custo na casa de 5 bi, com B de bola, 5 bilhões de reais por 30 anos,
mas esse é um assunto que vai ficar nesse primeiro bloco, porque já já a gente vai falar a respeito do esgoto. Segura mais um pouco, voltamos já, em um instante só. O podcast E aí, Colim, tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim, tem o apoio da Pascoaloto. Vamos lá, estamos de volta com o nosso E aí, Colim, do jeito que você precisa saber mesmo. Porque hoje é dia de explicar. Tem questões técnicas que são chatas, e quando se fala de questões técnicas, você está falando para uma parcela muito pequena da população? Sim. Mas a minha obsessão é botar o povão na jogada. Então eu expliquei isso ao Sandro, como expliquei para a Estela, para a gente tentar fazer um esforço para botar o povão na jogada. E agora, pessoal, a gente volta com a questão do esgoto. O que de mais atual existe? O Tribunal de Contas fazendo apontamentos de um possível direcionamento quando você coloca no esgoto para uma mesma empresa a contrapartida de drenagem nas Nações Unidas. Então a empresa, até para a nossa audiência saber, a empresa que tem expertise no esgoto, ela não tem drenagem. Mas... E aí existe no edital um item, um inciso lá, enfim, mas eu vou colocar como item. Um item no edital em que a prefeitura ela solicita atestado técnico para que essas empresas elas tenham um atestado técnico de capacidade de fazer drenagem. E isso acabou impedindo a participação dos grandes players. O que são os grandes players? Grandes empresas. São os grandes. Sim. Os grandes estão entendendo que aquilo ali está errado. Sim. Então agora é a sua fala. Eu, na admissão passada, não estava lá porque disputei a prefeitura, não estava com mandato de vereador. Jamais teria aprovado uma concessão em que vinculasse infraestrutura das Nações Unidas. Seria mais fácil fazer um diálogo e trazer, estou privatizando o DAI por completo. Porque não consegue entregar a estação, para você ligar uma água na sua casa você demora 30 dias, você faz um reparo de buraco nas coisas, não acontece. E agora, se aconteceu o correto, vai ter que desmembrar. Não tem condição. E a empresa que ganhar isso não tem condição de você fazer uma estação e de você cuidar de uma infraestrutura das Nações Unidas. Porque as empresas não têm expertise nisso, né, pessoal? E vamos dizer, como nós estamos aqui para dizer a verdade e ser claro... Essa é a ideia. A grande dificuldade é que a Sabesp já disse, o próprio governo do estado já deixou claro, se não vier a água junto, não se acontece nada na cidade de Bauru. Até porque o município aderiu ao Universaliza, né, pessoal? Sim. Universaliza nada mais já é um caminho do governo em que ele te dá o direcionamento. Dá o direcionamento. E o município aderiu a esse sistema do governo do estado. Sim. Logo... Mas isso por si só não dá um encaminhamento já direcionado? Agora, daria um direcionamento difícil se fosse nessa questão da drenagem, que agora o tribunal já entendeu que não pode entrar e os grandes vêm para disputa agora. Então, o município, a prefeita, ela tem que tirar esse item do edital. Vai ser tirado. Para dar aos grandes players a possibilidade de eles participarem. Vai ser tirado. Agora, vai ser retirado. Vai ser retirado. Então, tá vendo? O Sandro está trazendo uma informação que é muito importante. Tirando esse item, os grandes podem participar. Só que os grandes dizem o quê? A minha conta não fecha. Eu preciso da água. Porque qual é a cidade que você viu até hoje em que uma empresa trata do esgoto e a outra a iniciativa da água? Não existe. A gestão pode ser do município. Porque hoje, na modelagem existente, o esgoto iria para essa empresa. Então, já nós vamos chegar nesse ponto. Mas o esgoto iria para essa empresa e a água permaneceria com o DAI. Com o DAI. O que também viabilizaria o DAI. Sim. Tirando esse recurso. Porque, primeiro, o fundo de tratamento de esgoto deixaria de existir. A população não iria pagar mais. Claro. A empresa vem, ganha, tem acesso a esse recurso que o Bauruense pagou nos últimos 20 anos, e aí ela tem que fazer uma série de
de ajustes ou uma série de ações, acho que é melhor dizer assim. Com certeza. Ações que vão desde a construção de uma nova ETA, substituição de 100 mil hidrômetros de 5 em 5 anos, eu não me lembro de todas as ações, mas basicamente seriam essas as principais. Sim. E, óbvio, terminar a estação de tratamento de esgoto. Bussola, é um gargalo que os ambientalistas... É uma situação complicada, hein? Os ambientalistas, prefeitos que passaram pela cidade de Bauru, que não fizeram o que devia ter feito, e tá o gargalo aí. Você entende que seja uma grande aberração o bauruense ter pagado ao longo dos últimos 20 anos por um tratamento de esgoto que ele não tem? É uma vergonha, tendo em vista... Uma aberração. E outro princípio, opinião, nós estamos para perder a verba federal. Que está lá, 60 milhões. 60 milhões. A prefeita teve o mês passado lá pedindo, pelo amor de Deus, segura, que nós vamos dar um jeito na estação. Detalhe que esse dinheiro veio a fundo perdido, Isso. Ou seja... E a empresa que ganhou, que é essa, que não são as grandes, como você coloca, que é importante, veio uma Como aqui, que nunca construiu uma estação de esgoto na vida. Está todo com danificado, todo problemático. Mais de 1.100 problemas. Sim. Então, uma situação ali tem que ser refeita. Olha lá se a gente tiver que refazer tudo de novo. Meu Deus. Porque até o local onde foi escolhido, há rumores... Não te dá uma tristeza como bauruense ou Bussola entender que, poxa vida, tinha dinheiro para construir 2 estações. Bauru não deu conta de construir uma. Cheio de rolo. Porque assim, o nosso povo, ainda que sem ou desconectado, né, num certo momento, as pessoas vão acabar entendendo que, poxa vida, tinha dinheiro para construir 2, não deu conta de construir uma, é muita interrogação. Eu, modestamente, Alexandre Colim, num certo momento, me manifestei, e quando a Sueli interrompe as obras, lá em setembro de 2019, quando a Sueli interrompe as obras na estação de tratamento de esgoto, que está lá, a ação do tempo é implacável, né? Claro. Eu acabei dizendo, inclusive, para pessoas ligadas à Sueli, que, opinando, exercendo a função de jornalismo, que o correto, Sueli, termina, acaba, e depois você tem a propaganda disso, e vai para cima. A sua gestão. Sua gestão finalizou a estação de tratamento de esgoto, fez, e aí sim, você fez efetivamente o que os outros não fizeram, inclusive os ambientalistas. Essa minha modesta dica, né, é insignificante, mas ela não foi seguida. Como é que você entende que deveria ter sido o processo correto, pessoal? O processo correto foi o que eu cobrei o governo Gazeta desde o primeiro dia. Rompimento com a empresa. A empresa não ia entregar a obra. Demorou para romper. Até judicializar. Até judicializar. Com 1% de obra, a empresa já veio pedir 5% de aditamento. 1% de obra, 5% de... Aí você poderia ver que não tinha capacidade técnica e nem financeira para tocar. Foi aquilo, pessoal. Erro. E quando foi lançada essa concessão, foi no período que explodiu toda a história do mensalão. Sim. Então as grandes empresas não participaram. E nós acabamos ficando com a Com da vida, que nunca entregou nada, se demorou-se para romper. A prefeita, nesse ponto, agiu corretamente, chega, rompe o contrato, discute na justiça, e tem ganhado causa da justiça, e agora vai para a concessão. O projeto técnico totalmente errado, errado. Aquilo foi assinado por um eletricista. Se pagaram 4, 6 milhões, não me lembro na época, por um projeto daquele lá. Meu Deus. Um projeto daquele lá. O Solo Bauru não merece ser tratado Não merece. Assim. Quando você olha uma coisa muito barata, porque hoje um projeto custa 2% de uma obra. E quando você vê um valor de um projeto... Isso é um valor de mercado, não é que serviço público é assim. É de mercado que cobra, né? Por exemplo, o resultado final do esgoto, que é o lodo que sobra. Você queima, faz energia, você faz bloco. Sabe o que é o resultado final nosso? Encher o caminhão e jogar no aterro. Isso não resolve o problema. Então nem essa tecnologia tinha, que agora vai ter que ser mudada. Bussola, entende, e aí a gente vai opinando, né? Porque aqui o negócio funciona um pouco diferente, vai? Sim. Entendo que é outra aberração Bauru não tratar 96% do esgoto que produz e jogar todo esse esgoto para fora. Então, assim, tinha que ser feito alguma coisa. Mas por que assim? Será que não era hora de retroceder, chamar as inteligências, porque ainda que na situação, sim, vamos dizer que oposição e situação, elas vão estar em confronto direto, mas você pegar a situação, trazer as inteligências disponíveis e dizer, olha, a ideia é caminhar por aqui, vamos tentar juntar para a gente poder resolver um problema que é muito sério.
Nós temos uma dívida Será que não é hora de dar um histórica. passinho para trás, pessoal, e realinhar isso que o Tribunal de Contas está apontando com tanta ênfase? Nós temos uma dívida histórica com todos os municípios que são prejudicados pelo esgoto Areal, que sai de Tina, Bauru. Pederneiras. É uma coisa absurda. Quantas empresas deixam de Iacanga. vir na cidade porque a cidade não tem seu tratamento 100%. Então é vergonhoso. Se tentou vários debates com a oposição, mas infelizmente essa decisão de tecnologia e de avanço não está na Câmara, está no Executivo, está na Secretaria de Obras, está no próprio DAI, que não soube dar condução de todos os trabalhos. Hoje nós vivemos um caos. Quem fiscaliza? Nós temos um fundo de tratamento de esgoto que fiscaliza, que até então estava sem presidente. Então as pessoas de bem têm que começar a se reunir, por isso que eu concordo na sua crítica em relação ao debate que houve na questão do esgoto, do lixo, justamente da gente começar a ouvir mais quem entende do assunto. Porque infelizmente... Você não acha que é isso que tem que acontecer, pessoal? Tem que acontecer, tem faltado isso nos Porque últimos assim, anos. também é uma opinião, às vezes Claro. faz parte do ofício, né? Às vezes as pessoas olham pra gente, até torcem o nariz eventualmente por uma crítica ou outra, mas assim, poxa vida, né? Nós estamos exercendo a nossa função. Sim, importantíssimo. Né? Que é, enfim, é o ofício do dia a dia na rua. Então, a gente tem a conexão com a nossa população. A gente tem o caminho para chegar até ela. E, eventualmente, as pessoas que são ligadas ao executivo, eventualmente fazem, né? Ficam de biquinho, o que eu acho uma bobagem, porque as críticas, elas acabam tendo um único viés, que é você chegar a um consenso e fazer o melhor para quem, né? Para quem elegeu, Sim. Que é a população. Pois bem, dito isso, Bussola, o amigo não entende que debater mais com a população, fazer um esforço concentrado para que a população entre na jogada, para que as pessoas possam entender o que de fato está se passando, você acha que não é algo que poderia ter sido feito por esse governo, dada a capacidade que a própria prefeita tem de falar com as pessoas? Sim. Você não acha que... Vamos colocar a população no jogo? Eu acho que é importante. Agora, o que acontece, por exemplo, eu acompanho muito a sessão da Câmara, nós estamos lá diariamente, vivo lá, estou há 26 anos lá. Sim. Você não vê a população acompanhando a Câmara. Você vê uma sessão que começa às 13 horas, quem vai assistir uma sessão da Câmara às 13 horas? Uma burocracia que ninguém aguenta, uma leitura, 10 minutos de vereador falando, por isso que eu defendo 2 períodos na sessão da Câmara. Uma de manhã, onde tem os discursos, e à tarde ou à noite, onde é que se vota projeto. São coisas que tem que mudar. Tudo num dia só. Tudo num dia só. Separado. Mas separado. Uma coisa é projeto, outra coisa é aquilo que é demanda do parlamentar durante o dia, durante a semana, ou falar aquilo que ele quer expressar. Agora, essa comunicação tem faltado. E não é só... Eu estou parecendo mais de oposição do que de situação aqui. Mas eu estou aqui na condição de cidadão, não apenas de líder. Assim, eu estou achando muito interessante a tua postura. Vou dar um exemplo. A prefeita não pode se comunicar apenas pelas redes sociais dela aquilo que é de bom. Tem que colocar aquilo que pensa. Aquilo que nós pensamos também. E hoje, infelizmente, vários conselhos não estão funcionando. Pode parecer utopia, mas eu modestamente entendo que esse era o caminho. Esse é o caminho, dialogar, dizer a verdade, dizer o que pensa. Estou entrando para cá, defendo a política de privatização. Trava, né? Parece que tem coisas que impedem. Parece que não anda. Nós temos aí um transporte escolar na cidade de Bauru, com a sua frota de mais de 30 anos. Nós temos uma estação, bom, não vou entrar nos detalhes, uma estação ferroviária que o município comprou e não sabe o que fazer. Todos os municípios do Brasil inteiro, da educação ainda. Todos os municípios do Brasil ganharam a estação, só o Bauru comprou. Que coisa, não? É impressionante. Que negócio maluco, né? Não dá para entender. O Solo entende que Bauru não pode mais ser tão maltratado assim. Não, a gente sabe entrar numa fase de diálogo, inteligência, diálogo e uma mais representatividade. As pessoas não dão conta do plano de governo. Tanto na Alerj como em Brasília. No geral, as pessoas não sabem a importância. E outra coisa, um programa de governo ele tem que dizer aquilo que realmente pensa, não aquilo que vai agradar. Entendi. Infelizmente. Pessoal, então, só para a gente finalizar esse bloco, então, teoricamente, por tudo aquilo que está em jogo, que está colocado hoje, porque ainda há um edital, não corrigido, digamos assim, uma empresa privada vem com capacidade de assumir o esgoto a partir do momento em que você aperta a descarga até a destinação final, e seria para uma iniciativa privada, inclusive com a construção da estação de tratamento de esgoto, com acesso a esse dinheiro. Os 60 milhões, acho que não, né? Não pega, né? Não pega, e agora sai a drenagem.
sai a questão das Nações Unidas. Não vai ficar, Nações? Não vai ficar, não pode, pelas exigências técnicas que foram colocadas no edital. Mas você acha que a prefeita tira isso? O Ou é o único caminho? É outro caminho, você não vai ficar travado lá. Já se decidiu isso nos tribunais. E agora vai ter que corrigir isso. Aí nós temos uma reunião no próximo início do ano, justamente para ter uma nova remodelagem e tirar a drenagem dessa discussão. O problema é que o ano que vem não pode fazer concessão, e agora? A concessão já foi aprovada. Então, já foi, mas enfim, nós não temos uma licitação aberta. Ou pode abrir uma licitação A licitação agora? Você pode, só não pode a concessão. Ah, entendi. Então a licitação será aberta Corre normalmente. ainda nesses dias úteis de dezembro. Sim, janeiro, fevereiro. O que você não pode é conceder qualquer serviço público a partir do ano que vem. Tá. Significa que, depois de aprovada a concessão, o Executivo faria as respectivas correções, já com a concessão aprovada, isso no mês de janeiro, por exemplo? Ela não, ela vai pro, o edital vai antes, corrige-se antes para depois publicar o edital. Tá. O edital hoje ele está parado, precisa corrigir. Então você tem que corrigir para poder tocar. Para poder tocar. E essa correção a prefeita deve tirar esse dispositivo, que exige das empresas que pegam esgoto terem expertise em drenagem. Em drenagem. Vai ter que sair isso do edital. Vai ter que tirar e publicar o novo edital. Porque o Tribunal de Contas fez esse apontamento, várias insistiu nele 3 vezes, porque isso estaria caracterizando um possível direcionamento. Você acha que está correto essa posição? É o melhor dos caminhos? Tribunal, a gente tem que respeitar a decisão e cumprir. Então, se apontou, tem que tirar, tem que melhorar. O que nós temos que fazer é sair desse caos. Entendi. É resolver. É resolver, de fato. Muito bem. Está aí o vereador Sandro Bussola, que é líder da situação no Executivo. Então, só para fechar, pelo que está decidido hoje, o esgoto ele seria cobrado com base na fatura de água, como sempre foi. Sim. Então, eu ainda preciso te fazer essa última pergunta. Tá. Pegando como exemplo, a pessoa hoje, ela paga R$100 de conta de água. Um exemplo, tá? Conta de água, R$100. Correto. 60% esgoto e 5% do fundo de tratamento de esgoto. Sim. Ou seja, conta valor total, R$165. Correto. Entrando a empresa, que já tem aí, né, tá tudo encaminhado, né, para entrar, isso subiria para 90%, ou seja, R$100 mais 90 do esgoto, sem o fundo, a conta iria de 165 para 190. Isso não é complicado para o nosso povo, Bussola? É pesado, mas é uma realidade. Nós não temos como fugir disso. Hoje nós não temos uma estação que não funciona. Nós temos uma estação de tratamento de água que não tem dinheiro para investir. Nós temos todo mês de outubro e setembro, ou período eleitoral. Só se discute dar em período eleitoral. Mas e o povão, Bussola? O povão... Nós temos que superar isso. A inadimplência vai ser... Eu acho que nós temos que criar uma tarifa social. Eu acho que tem que ter, por isso que a Secretaria de Habitação é importante nesse momento, para dizer... Cria uma tarifa social. Social, para dizer, olha, essa região não consegue pagar. Temos dificuldade. Até então, porque estão previstas as trocas dos hidrômetros. Sim. Isso vai elevar o valor da fatura? Claro, eleva, só que também eu defendo muito o trabalho da assistência social, junto com a Secretaria de Habitação, junto com o DAI, junto com a própria prefeitura, pensando nisso, naqueles que não podem pagar mais por esse aumento. Entendi. Se não, é trocar 6 por meia dúzia, e a conta não fechar. Então, só para a gente botar o nosso povo na jogada. Então, hoje, por tudo que está pré-definido, definido, ou caminhando para uma definição, a gente tem como exemplo o cidadão que paga R$100 da conta de água. Quando vem essa empresa do esgoto, enfim, da forma com que está e deve ser corrigido, Sim. A conta subiria de 165 para R$190. Porém, a taxa de lixo, com base no que está aí, significaria 40% em cima da conta de água. Ou seja, já está em 190. Mais 40% do 100 de água, e seria então para R$230 Bussola. Por isso a que conta da pessoa sairia hoje. Por isso que nós temos que buscar uma outra. De 165 para 230. Nós temos que buscar uma outra alternativa que não seja na água. Mas eu estou correto na conta? Correto. A conta é essa? É essa. Preto no branco. Meu Deus. E aí é duro para o nosso povo, pessoal. Você defende a buscar uma outra métrica para ser razoável. Deve existir outra realidade em outras cidades. Não é possível que a gente não entenda. Não entenda isso. Então nós temos que buscar. Tem cidades que se pagam R$1,99 pela taxa de lixo. Entendi. Então
Cabe ao executivo agora maturidade, diálogo e buscar uma alternativa. É muito ruim você cobrar numa coisa que é esgoto, que nem deu certo ainda a concessão, e embutir mais uma taxa lá. Sandro Bussola, líder da situação na Câmara Municipal, falando de maneira, né, bastante clara aqui no nosso E aí, Colim. Mais um rápido intervalo, hein? Já já nós vamos falar a respeito. Essa está mais ou menos tranquila, né? Que é a PPP da iluminação. Essa está mais ou menos, está suspensa, mas ela tem boas perspectivas. Sim, com certeza. Então já já a gente vai falar sobre ela. Voltamos já, em um instante só. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. E aí, Colim, como é que vai ficar? Aliás, dá para apontar aqui também, né? Tá na aberta, né, André? Andrezão é monstro. E aí, Colim, como é que vai ficar a situação agora da iluminação pública? Tá aqui o vereador Sandro Bussola, depois dos apontamentos feitos na semana passada pela Estela, agora tá aqui o vereador Sandro. Sandra Zopponi fez o estudo. E dizem que o estudo é muito bem feito. Muito bem feito. Isso deve caminhar. Você entende que há boas perspectivas, ou ainda que travado, né? Como é que está a sua avaliação em relação a isso? Eu acredito que no mês de fevereiro nós temos isso definido já, e automaticamente isso vai ser muito importante para a cidade, porque é mais investimento, mais qualidade. Houve um questionamento no próprio Tribunal da Licitação, mas é algo que já está sendo superado e a iluminação é realidade. E outra coisa, ela vai servir como referência para os municípios pequenos aqui da região. Entendi. Que podem pegar carona nesse processo licitatório de Bauru. Entendi. Até porque, né, Sandro, e é importante deixar claro isso para a população, a CPFL é dona da rede. Sim. Então a sua conta de luz você vai continuar pagando para a CPFL. Correto. O problema está lá na TIP, né? A tarifa de iluminação pública, que aí você pagaria para uma empresa que vai pegar isso, especificamente da iluminação pública, com a contrapartida de fazer investimentos também. Fazer investimento. Hoje nós temos maioria, 90% da nossa iluminação é de mercúrio, de coisa antiga, que ilumina nada. Então vem com uma tecnologia nova, com LED. Nós temos avenidas na cidade de Bauru e a criminalidade aumentando. O princípio básico da segurança pública é a iluminação. É iluminação. Então, não tem muitas empresas disputando. Uma ou duas que tem know-how realmente de ganhar, de competir, entregar o serviço. O estudo que foi feito pela Zopponi é muito bom, é de qualidade. Então, eu acredito que logo, logo nós temos resposta imediata para a população. O que está travando hoje? Tem um apontamento. Algum apontamento do tribunal em relação, até mesmo estudo feito pela Zopponi, que acho que é algum direcionamento, e aquelas coisas que a gente sabe que é briga de gente grande. O que quem não pode perder nessa briga é a população. Entendi. Então, eu acredito que rapidamente, e acho que é um processo rápido, que nós vamos ter já a nossa iluminação aqui, a PPP da iluminação, sendo entregue para a população. Público-privada agora para o... Sim, inclusive a Vivo, todas essas empresas que utilizam a nossa rede terão que pagar pelo serviço. Entendi. Porque hoje não pagam. Utilizam um poste, passa fiação para lá e para cá, e não se paga R$1 sequer para a Prefeitura Municipal de Bauru. Entendi. Então, isso corrigiria, é uma distorção. Essa PPP corrigiria isso? Essa empresa cobraria? Cobraria, em função dessa cobrança, aumentaria o caixa da empresa, aumentando o caixa da empresa, aumenta-se o investimento na cidade também. Porque tem toda uma contrapartida em um ano, cerca de 70% da iluminação de Bauru já tem que ser substituída. Entendi. Então é uma situação mais tranquila. Então, só para a gente entender, hoje a gente paga na nossa conta, né, aquilo que a gente gasta dentro da nossa casa, mas está embutido na conta uma tarifa de iluminação pública. Sim, correto. É esse o ponto que está pititico lá na nossa conta, essa tarifa de iluminação, é uma tarifa, é ela que está em jogo. É ela que passaria para a iniciativa privada. Iniciativa privada, porque, por exemplo, hoje, praças, a CPFL não vai fazer nenhuma substituição de nenhuma lâmpada de praça. Quem faz é o município de Bauru.
A partir dessa concessão, quem vai fazer... Mas a rua não seria de responsabilidade da CPFL? Sabe? As ruas sim, mas praças não. Praça não. Praça não. Poste ornamental é da prefeitura. É da prefeitura. Então, Poste mais simples. qualquer iluminação na Vitória Régia, Isso, qualquer lâmpada na Vitória Régia, a prefeitura é responsável. Uhum. Qualquer lâmpada numa praça do Otávio Haase, a prefeitura é responsável. Entendi. A CPFL só cuida de rua, E aí nós teríamos isso, então, passando para a iniciativa privada. com a responsabilidade de cuidar da rua, de cuidar de praça, de cuidar de tudo que Não se vai diz. ficar mais caro, vereador? Não fica mais caro porque vai estar cobrando de gente hoje que deveria pagar e não paga. Daqueles que utilizam nossos postes, que utilizam todo o sistema. Ou seja, a empresa não teria por que aumentar a nossa TIP, Não. porque ela vai cobrar, ela vai ter a receita aumentada por causa do uso das empresas de telefonia, por exemplo. Telefonia vão ter que pagar por a utilização destes cabos, dos postes, de tudo. Eles não pagam nada hoje em dia. Isso está bem definido, então. Bem definido, bem claro. Por isso que é vantajoso para o empresário adquirir esse serviço e para o município é vantajoso também, que vai começar a cobrar dos grandes que hoje não cobram. Está previsto para quando isso? Ainda agora definir nesse finalzinho de ano? Finalzinho de ano, em fevereiro, acho que nós já temos definição da empresa Porque a vencedora. concessão já está aprovada. Está aprovada, então isso não impede, em período eleitoral, você tocar. Tá, mas há uma paralisação aí, em algum item. Sim, eu não saberia dizer é um com item certeza. básico, mas é algo que não vai travar-se como se está travando no esgoto, por exemplo. É uma Entendi. correção de edital, de encaminhamento, e já vamos tocar isso aí para adiante. E a Zopone, que é uma empresa local, a Zopone, ela tem totais condições de repente pegar isso. Sim, tem know-how, tem em Mas outras que cidades. seja, obviamente, da maneira mais Clara, mais possível. transparente possível, e tem uma comissão que acompanha isso, que toca isso, e o próprio tribunal, quando entende que é algo... Você falou agora de comissão, esqueci de fazer uma pergunta importante para Claro. você. Tanto no caso do lixo quanto no caso do esgoto, a gente não teria que ter agências reguladoras locais? Tem que ser criada e defenda a Olha, criação. ainda bem que você citou Sim. deu um Ela start. tem que ser criada, porque não pode... Mas isso localmente. Você tem que Localmente. criar tanto para o lixo quanto para o esgoto. Tem que acompanhar, porque hoje, por exemplo, nós temos um fundo de tratamento de esgoto na cidade, que tem seu presidente, que tem seus membros, que tem que prestar conta todo mês. Essa agência tem que acontecer. O município de Bauru nunca vai perder o controle disso, porque a partir do momento que vamos ter uma ideia que uma PPP de iluminação, ela não está cumprindo o requisito que tem que ser cumprido, o rompimento de contrato ele é permitido, quando você não honra Mas o essa agência compromisso. reguladora teria esse poder Tem de esse, eventualmente confrontar Ela um tem serviço esse mal poder. feito? tem esse poder. Por isso que muita coisa hoje da concessão da ferrovia está sendo entregue de volta para o governo federal porque não cumpriu suas exigências. E Por isso que a Rumo está devolvendo. por isso que a Rumo está devolvendo tudo e o governo E ainda federal tem um contrato em andamento, né? contrato vigente. e ganharam muito dinheiro para isso. Por exemplo, hoje se passa milhões por aqui E não para. e não se deixa um grão, Não deixa um um grão. centavo aqui. Você é a favor da retomada da Malha Oeste? Eu já estou entrando em outro assunto. Com Você é a certeza, favor? com certeza. Eu sou totalmente a Totalmente. favor. Esse podcast aqui também é. E é importante você, como Campinas, toda aquela região está sendo entendida, Lençóis Paulista, Progresso, riqueza passando, riqueza, indo e Lençóis. voltando. E hoje nós temos uma estação ferroviária aqui, que em trocamento, nós temos, Tá aí. nós temos um aeroporto internacional, que A não é capilaridade da linha. tudo aqui, nós temos a navegação em Perdeneiras, que está próximo daqui, nós temos um aeroporto internacional que não nos leva nem no Paraguai hoje, Que coisa. é uma coisa assim, Podia dar uma amplificada, né? então, Passou para iniciativa privada, não mudou nada. não mudou nada, então nós temos que ter alguém, por isso que eu penso numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico que saiba vender Bauru, mas vender no bom sentido. Venha para cá, uma cidade que tem seu esgoto 100%, não vai faltar água na sua casa, Você a sonha iluminação. com isso? Você Eu sonha? sonho, eu Você- acredito. Você é um entusiasta disso. Acredito nisso. Acredito nisso. Sabe, esses dias, não mudando muito o assunto, Tá. um pastor me liga da minha religião, de Goiânia, e fala: estou indo na sua cidade comer o verdadeiro sanduíche Bauru. Onde que eu ia levar ele para comer o verdadeiro sanduíche Bauru? Você não tem ideia como eu sofri. Nem a marca do sanduíche Bauru nós não sabemos explorar. Então são situações como essa. Qual é o portal dessa cidade? Bem-vindo, a cidade segundo o coração do estado de São Paulo. Nós não temos um portal de entrada. Nós não temos um portal. Nós estamos passando por aqui, não sabemos se nós estamos em Marília, se nós já estamos em Pirajuí. Então é uma cidade que precisa ter sua entrada, precisa ter sua saída, é uma cidade bonita, de um povo trabalhador. Então nós temos que começar a saber vender o que nós temos de bom. Tá aí, Sandro Bussola falando a respeito, né, dessa situação envolvendo especificamente
a questão da iluminação pública. O solo, então, a coisa está pré-definida. Pré-definida. Isso só deve ter, se a concessão já está autorizada, aí a licitação teria mais tempo. Teria mais tempo, eu acredito que dentro de 14, 15 dias no máximo, ela já está retomando novamente e os envelopes serão reabertos para ver qual é a empresa vencedora. Muito bem, a gente vai fazer de novo uma rápida parada, esse bloco mais curto, até, né, porque nesse caso específico, mas tem muita coisa em jogo, isso na casa de R$500 bilhão de reais, ou 500 milhões de reais. É muito recurso. É um valor, obviamente, bastante vultuoso, e seria uma PPP por quanto tempo? Por 20 anos. Por 20 anos? 20 anos. 20 anos. Ok, tá aí Sandro Bussola, a gente volta, né, no próximo bloco a gente vai falar sobre uma outra que é nova, Sim. que é exatamente a questão da possível busca da água do Tietê. Mas esse é um assunto para o nosso próximo bloco, depois do intervalo. Voltamos já em um instante só. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Até para a gente otimizar o nosso tempo, né? Já vamos direto ao ponto, né, Bussola? Porque a coisa vai... Bussola, se em algum momento eu te chamei de bizarra, você me perdoa? Porque Claro. agora me veio na cabeça, quase que eu falo bizarra, que é meu parceiro. Sim, de grande Cidade amigo. 360. Grande amigo. Então, se de repente se eu cometi essa gafe, você, Não. por gentileza, Fica me tranquilo. perdoe, porque, né? Lembrei de Ricardo Bizarra, o Grande. eclético, Grande amigo. grande amigo, parceiraço. Meu Deus do céu, aquilo é parceiro até Fantástico. debaixo d'água. Bussola, vamos falar da última novidade, que é exatamente essa possibilidade ventilada pela própria prefeita, a um custo de R$1 bilhão, Bauru buscar água no Rio Tietê. E aí, Bussola? Não é mais e aí, Colinha? E aí, Bussola? É complicado, porque você veja bem, nós temos Caro demais. caro demais. Hoje, para reformar a estação de tratamento de água existente em Bauru, que é o Batalha, 400 milhões. Onde vai buscar esse dinheiro? Nós não temos. É por isso que nós temos que ser franco em pensar o que nós queremos. Para construir a estação, vindo lá do Tietê, tratando essa água no Otávio Haas e descendo para cá por Tratando gravidade. no Haas, eu tinha feito uma outra previsão. Sim. Mais ou menos na região do Tangarás, perto ali do Val de Palmas. Por ali. Val de Palmas. Vale do Igapó. Vale do Igapó seria naquela região. Seria mais ou menos ali, então. Realmente ali desceria por gravidade. Hum. Como é que se busca esse dinheiro? Através da concessão da água. E aí cabe o DAI. Aí o DAI... Como é que eu não... Endurbe e DAI, eles estão fadados à extinção? Estão. O Caio Coube perdeu a eleição lá atrás, não sei se você lembra disso, Sim, disputando com o Rodrigo, que tinha 2%. Ele vai para o programa eleitoral e diz, olha, se eu for presidente, eu vou privatizar o DAI. Se eu for prefeito. Prefeito, eu vou privatizar o DAI. Perdeu a eleição em uma semana. Mas tem que enfrentar a realidade. Não temos condição. Não dá mais. Não dá mais. O poder público, a ineficiência chegou a tal ponto, quase que eu chamo de bizarro, Sim. Bussola, da gente lamentavelmente ter que aceitar com tristeza no coração que o poder público não consegue fazer as coisas. Não consegue, hoje está muito politizado, nós temos mais de 5 grupos internos políticos dentro do DAI. Uma refeição do DAI hoje custa em torno de R$29, que é o próprio DAI que fabrica e faz a refeição. Nossa, isso R$29 o custo hoje. Então são situações que não dá para aceitar. Tivemos perca de encanamento, de reservação, num depósito de todos os encanamentos perdidos. Então são situações que geram um caos. Período eleitoral, bomba que se queima a todo momento. Vou dar um exemplo também. Hoje, para se conseguir uma outorga para perfurar um poço, é uma luta danada, leva-se quase 2 anos. Então você defende Defendo. essa busca da água do Tietê. Ainda que o tratamento seja complicado. E até teve alguém que fez um apontamento. Esse apontamento não é meu. Eu gostaria até de dar o crédito correto para quem o fez. Sim. Teve, se eu não me engano, alguém que entrou em contato com a gente, ou no 360, ou no 96, ou no JC, que disse que Bauru vai beber da mesma água que ele contamina.
Claro que vai ter que passar por um processo de tratamento. Processo de tratamento. Mas não é meio complicado, Olha, Bussola? Veja bem, você vai fazer uma perfuração hoje na cidade de Bauru, a vazão de um poço tem que ser de 200 mil litros de água por hora. Várias regiões, inclusive Ouro Verde, Independência, que sofre, não existe mais essa vazão. Não tem mais? Não tem mais. Você vai perfurar, dá no mínimo 80. Então, o DAE não autoriza. Então, nós estamos vivendo uma situação crítica em Bauru em relação a isso. O Rio Batalha está morrendo e a única alternativa é o Tietê, que está a 18 quilômetros daqui. Você acha que Poços hoje, construir poços, porque até uma criança sabe, Bauru não tem manancial. Sim. Não tem de onde você retirar água, a não ser no Rio Batalha. Sim. O resto é tudo poço. Tudo poço. Então você entende que a construção de mais poços para suprir essa necessidade definitivamente, para a gente não ter mais crises hídricas, você acha que esse trabalho estaria inviável hoje? Inviável. Eu vou dar um exemplo, os 3 poços que estão sendo perfurados no Vale de Palmas. Nossa, que bom, 200 mil metros cúbicos, excelente. Mas daqui um dia vai sair 5 mil de unidade habitacional no Vale de Palmas. Quem vai utilizar essa água? Porque vai aumentar o consumo. Quem vai utilizar essa água? Não é quem está aqui na Independência, no Terra Branca, que sofre. Pelo a própria população de lá vai utilizar. Então nós temos que jogar limpo com a população. Mas não é muito caro, Bussola. Você busca de lá desapropriação, você vai ter que passar essa tubulação por algum lugar, você vai ter que ter bombas potentíssimas, porque não dá para você fazer por gravidade. E nós temos que buscar uma outra alternativa. O mês de chuva é o mês que as Nações Unidas se transforma num rio de uma água que a gente perde. Que poderia armazenar. Nós não temos reservação. O problema de Bauru não é falta de água, como diz o presidente hoje atual, que tem experiência nessa área. O que falta em Bauru hoje é reservação. É essa política que não se criou. Por exemplo, a Lagoa de Captação do Rio Batalha hoje, nesse dia em que estamos gravando, ela está em quase 4 metros. Sim. Sendo que 3,20 são... Poderia haver uma reservação e não há. Não há. E aquela grande discussão, qual é a hora de desassorear o Batalha? Não pode, quando na seca não pode, porque não prejudica. E quando está cheio também não pode prejudicar. Então é muito técnico falando que não se resolve nada. Por que não cumpriram, Bussola, o tal do PDA, que é o Plano Diretor de Águas? Deixa eu ver se eu me lembro, até para contextualizar para você. Sim. Ele foi contratado em 2013, ele foi finalizado em 2014, deixa eu ver, virou lei, se eu não me engano, em 2019, isso a um custo de R$1.300.000 em 2013, mas ele só vira lei em 2019. Por que não cumpriram ele, Bussola? Porque todo gestor que passa por ali tem a cabeça diferente e esquece. Não existe um plano. Não há um plano de governo. Não, por isso que o plano diretor que vai agora para vai ficar caro também, pessoal. Vai ficar caro, por isso que eu defendo o Instituto de Planejamento. Bauru é a única cidade que cresce sem planejamento. Você vai em Ribeirão Preto, você quer aprovar um empreendimento, sai em 3 dias. A contrapartida é essa, a avenida é essa, a água é essa, a escola que você tem que construir é essa. Bauru não tem nada disso. Nós não sabemos a Bauru que nós queremos para daqui 30 anos. Então, só para a gente finalizar esse assunto. Claro. Você hoje defende o que seria, então, uma nova concessão ou privatização? Privatização. Teria que privatizar mesmo. Teria que privatizar. Você privatiza o sistema. Privatiza o sistema. Privatização. Nós não temos condição. Nós já provamos que a gente não tem condição. Não é nenhum demérito contra os servidores do DAE. Mas nós não temos condição, nós estamos sucateados de todo investimento que se faz. Você há de convir comigo que é um problema muito sério acabar definitivamente com o DAE? Porque o esgoto entregou, a água entrega. Por que todos os outros municípios fazem isso? Por que o Bauru não tem que ter coragem de enfrentar? Nós temos que enfrentar isso. Hoje nós estamos aproximadamente com uma geração grande de trabalhadores que, infelizmente, estão, a maioria, politizados no assunto quando se trata de água, de DAE, eu tenho um temor, assim, eu fico imaginando, e aqui não podemos conjugar o verbo na primeira pessoa, acabar com uma autarquia, ainda que necessário, você vai gerar um problema social. Sim. Essa é a grande dificuldade? É por isso que a política de concessão, quando ela vem, ela garante uma certa estabilidade. Por exemplo, nós propomos uma emenda de 2 anos. De 2 anos para a questão dos trabalhadores que trabalham recolhendo lixo. Então, o que a gente depende? Que as empresas que ganham redimitem... Você apresentou essa emenda? Eu apresentei essa emenda. Ela passou? Passou e aprovou. Na verdade, tem estabilidade de 2 anos e a empresa tem que dar oficialmente destaque e contratação
para esses que depois de 2 anos terão direito à sua rescisão de contrato. Entendi. Então, são emendas importantes, são necessárias. Nós temos que acompanhar as grandes cidades. Não dá mais para fugir disso. Por que Bauru está tão para trás, Bussola? Porque nós sempre tivemos a visão... Deixa eu só te dar um exemplo. Eu, de vez em quando, né, eu tive agora em Santos. Santos também é uma cidade problemática, mas é uma cidade muito rica. Você imagina aquele tanto de riqueza que passa lá naquele porto. Né? O que vai, o que chega, e uma parte da riqueza fica ali. Sim. E Santos, ela é uma cidade que está anos-luz à frente. Vai para Ribeirão Preto, meu Deus, Ribeirão ainda... Ribeirão seria uma covardia comparar, Sorocaba também, Campinas também. Mas, por exemplo, Piracicaba, São José do Rio Preto, Maringá, no Paraná. Por que estão tão à frente da gente, pessoal? Porque tiveram a coragem de debater com a sociedade e de dizer o que pensa. Assim, não adianta, nós não temos condição mais de gerir a nossa água. Nós não temos condição. Uma pessoa hoje, para pedir uma ligação nova, demora 30 dias. Você sabe o que me entristece, pessoal? É que as cidades, você vê a pujança, né? Sim. Você vê que há uma geração, você vê que, enfim, você tem indústrias, e a indústria por si só paga os melhores salários. Claro. Né? Pelo menos foi assim no passado. Hoje a gente não sabe como é que é, porque nós temos uma dificuldade muito grande em industrialização. Os nossos distritos, eles não recebem os cuidados necessários. Então eu às vezes sinto, porque a gente está no dia a dia, né, pessoal? Claro. Então você sente, né? Fala, caramba, por que aqui é assim e lá não é? A coisa não destrava, né? E eu perguntei esses dias, será que a Câmara Municipal de Bauru, o Nelson Gonçalves, Nelson, será que a Câmara, só essa Câmara é diferente das outras? Itaberá. Será que é diferente das outras? Então, somos os últimos dos moicanos, né, Itaberá? Não é possível. É por isso que eu penso que nós temos que ter um grupo pensando na cidade. Esse grupo aí não pode ser partidário. Ele tem que ser de Bauru por Bauru. E é difícil você chegar nesse consenso, infelizmente. Você acha que chegamos então ao final, você acha que o Executivo erra em não debater com mais profundidade esses assuntos? Com certeza. Deveria debater e dizer o que pensa. E dizer qual é a alternativa, mesmo que o remédio seja amargo. Ou seja, está aí ali o líder, né? Uma Sim. liderança política da situação, fazendo os apontamentos que acha necessário. Não, eu poderia muito bem aqui dizer de outra coisa. O meu primeiro mandato foi pelo PT. O PT sempre foi contra qualquer política de privatização. Mas hoje várias prefeituras do PT praticam a política de privatização, de concessão. É uma tendência. É uma tendência e Bauru está ficando para trás. Infelizmente. Mas a culpa disso é dos gestores. É dos gestores. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Não dá para falar que a culpa é do vereador, ou de repente, eventualmente, até pode ser. Mas assim... Por exemplo, a própria crítica que eu tenho a Estela, que é líder da oposição, quem conseguiu os recursos para fazer a estação de tratamento de esgoto foi o PT, foi através dela. Uhum. Então, agora é a hora de deixar as bandeiras partidárias do que pensa e começar a pensar a cidade. Entendi. A gente entende que esse estado de coisas é culpa da política. Se a política é, de fato, e eu entendo que seja, uma das principais linguagens, talvez, a principal linguagem da democracia, a política está falhando muito. Muito. Porque, afinal de contas, tudo aí, né, tudo que está acontecendo, ou deixa de acontecer, é a política que fez ou não fez. E a representatividade política cada vez não tem se melhorado. Ela tem piorado. Você acha que vai piorar, pessoal? Vai. A tendência é essa. Meu Deus. A tendência é essa, infelizmente. Isso não é bom. Mais uma parada rápida, mais uma, né? A gente volta já para as considerações finais do Bussola, para que, enfim, ele faça os apontamentos que são necessários, para que ele, né, fale da situação política como um todo. Aí o espaço enfim, para a gente não focar especificamente num único tema, porque afinal de contas já discorremos até aqui pelos 4 principais temas. Temas esses cujo custo chega a quase 10 bi, é muita coisa, não só. Muita coisa. Muita coisa. Falta mais debate. Segura aí, voltamos já, um instante só. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto.
Estamos de volta. E esse é o nosso último bloco e a gente deixa, né, esse espaço para que o Sandro Bussola ele faça as suas considerações. Você está no PSD hoje, né, Bussola? Hoje eu estou no MDB. MDB. E eu duro que eu chequei aqui antes, mas me fugiu. Não, mas fui candidato a prefeito pelo PSD. Pelo PSD, tá vendo? Mas eu que fiz confusão, eu tinha checado antes. Pelo MDB. É o partido que tem como os principais cabeças locais a família Mandalite. Mandalite, né? Que tem um grande trabalho aqui na cidade, um gerador de emprego importante, e um bom político também. Entendi. Bussola, é o espaço para suas considerações finais, fique à vontade, discorra à vontade, eu nem vou interrompê-lo muito, né? Sim. Mas, enfim, fique à vontade. Primeiro, Colinha, agradecer por esse espaço e falar com a população. Eu sei que todo mundo fica preocupado, mas ninguém lá quer o bem ou quer o mal da população. As privatizações e a concessão são realidade. Você lembra quando era difícil conseguir um aparelho de telefone na sua casa? Quando foi privatizado e terceirizado a Telesp, hoje nós temos até aparelho de celular que a gente carrega para cima e para baixo. A vida é assim. Temos que cuidar da pessoa humana, mas é preciso avançar. E, infelizmente, hoje, nós temos que começar a tirar a muito serviço que está na mão do poder público e passar para a iniciativa privada. Não tem jeito, Colinha. Não existe outro remédio. Você é defensor mesmo do tal do Estado mínimo. Você total. Antes era totalmente contra. Hoje sou totalmente a favor. Por causa da ineficiência do setor público? Eu fui presidente da Câmara que demorei 2 anos para construir um banheiro de 2 metros quadrados. Nossa. A chegar o momento de falar, para. Aí você desacursoou. Aí eu parei de vez. Parei de vez, tem que ter 3 orçamentos de empresa diferente, aí questiona edital, aí do edital a empresa que ganha, já chega antes de ganhar pedindo aditivo, você manda para o jurídico se pode dar aditivo, não. Passou-se o meu mandato de 4 anos, eu não vi esse banheiro ser entregue. Então não dá. Então são situações que infelizmente, essa política não dá mais. E é por isso que eu defendo esse Estado mínimo hoje com toda tranquilidade, porque quem vai ganhar no final, mesmo que o remédio seja amargo, se pague um pouco a mais, mas que o trabalhador chegue em casa às 6 horas da tarde, ele tem uma água para tomar banho, e que a mãe que chega em casa tem condição de ter uma água para dar um banho nos seus filhos, fazer uma comida, e hoje isso no Bauru não é realidade. Agora eu preciso te dar uma cobrada. Claro. Mesmo pagando muito mais caro, Bussola? Mesmo pagando caro. É melhor você pagar por aquilo que você tem do que você... não vai conseguir, Bussola. Mas você pagar por aquilo que não tem. Consegue, acho que através do momento que a gente comece a melhorar essa cidade, nós vamos ter mais empresas para cá. Bauru hoje é o salário mínimo mais baixo que existe na nossa região. Hoje é uma região pobre. O per capita Bauru é muito baixo, então com isso se eleva, as grandes empresas vêm, ninguém quer discutir a Mondelez, mas eu tenho tranquilidade, ela só foi embora porque chegou um momento que essa cidade não tinha água suficiente, não tinha estação de tratamento para fazer, e nós sabemos que todos selo, certificação internacional, exige uma cidade com água, exige uma cidade com tratamento de 100% de esgoto, exige uma cidade que realmente tenha mobilidade urbana. Sai agora 17 horas, 18 horas, percorre a Duque de Caxias, isso a gente consegue percorrer, a Castelo Branco. Mesmo. Então, é isso, nós temos que começar a repensar essa cidade. Você acha que só o meio de transporte, somente através, nós temos um trio que corta toda a cidade. Nós não temos um VLT na cidade. Você sabe que em Santos hoje tem um VLT que é sensacional, né? Então, e eu vi isso novinho em Folha, estive lá agora, na casa dos pais da minha esposa, tem um VLT lá que está cheirando a novo. E você sabia de onde que é construído o VLT? Na cidade de Bauru. Tá brincando. Da cidade de Bauru, mas a maior construtora de vagões, a maior construtora... Pessoal da família Sola? Da Sola. Eles pessoal da família Sola. Fazem tudo, dão manutenção para todo o exterior, fabricam isso e fabricam até avião. Ai, Malha Oeste, volta Malha Oeste. É a nossa... A capacidade está aqui. A capacidade está aqui, a pujança está aqui. A nossa riqueza está aqui. Falta descobrir essa riqueza e enfrentar isso. E hoje, por exemplo, das Nações Unidas é o único ponto que a população tem de diversão. Nós temos um sambódromo que ninguém sabe o que vai acontecer. Está parado. Está parado. Recinto Melo Moraes também. Também está parado. Então são situações que nós temos que 10 milhões para consertar um sambódromo na cidade de Bauru. Então tudo isso tem que ser repensado.
O povo bauruense hoje não tem um lugar para você. Dá dó quando você vai no aniversário da cidade, você vê as famílias sentadas na poeira, esticando um lençol no chão, levando a sua comidinha ali para assistir um show. Nós não temos um atrativo, nós não temos uma praia artificial. Então é isso que nós temos que pensar. E por que se aumenta o número de pessoas na fila do UBS, das UPAs de Bauru? Porque a maioria das doenças que estão lá, a maioria são emocionais. A maioria são do quê? Daqueles que não praticam esporte. E hoje, as grandes empresas de farmácias se instalam na cidade, aonde o índice de qualidade de saúde é péssima. E aí essa visão é corroborada por uma seguinte situação que está aí visível para todo mundo, a quantidade de farmácia que nós temos. Por quê? A quantidade de doentes são muito grande. Então é essa a realidade que nós temos que mudar. Porque se eu sou hipertenso, eu chego na unidade básica de saúde, a primeira coisa... Você vai passar mal. Mal, e a primeira coisa que o médico vai me dar, vai botar medicamento na minha mão. Ele tem que fazer diferente. Antes de colocar o tipo de medicamento, estou aqui, ó, levando você vai em tal lugar que lá tem uma academia da prefeitura, pago pela prefeitura, que você pode fazer o seu exercício, depois eu te aplico o medicamento. Não tem essa política. Você sabe que eu fiquei crítico demais, porque minha mulher é desse ramo aí. Aí minha mulher hoje, ela é provavelmente num raio de 150 quilômetros, até mais uns 250 quilômetros, a personal, né? Enfim, mais conhecida, porque minha mulher não trabalha deixando as pessoas gigantes. Gigante. A minha mulher, ela resgata, ela ajuda as pessoas através do exercício físico. Então a Natália é completamente diferenciada. Depois você me passa o contato que eu estou precisando. É lógico que passo, meu Deus do céu. Então a Natália é diferente. Ela costuma dizer que é brincadeira, claro que é só uma brincadeira. Ela fala, só tem ela um louco. Ele casou com um louco também, enfim. É normal. Mas a Natália Bussola, ela tem essa atribuição. Ela resgata as pessoas. E o curioso disso é que todos os alunos dela são de muito tempo. E são alunos que viram amigos. Sim. Então a Natália, ela tem essa prerrogativa. E por causa da nossa relação, eu comecei a perguntar para a Natália essas academias a céu aberto que a gente tem, espalhadas pela cidade. Bussola. É criminoso. Aquilo lá é criminoso. Criminoso. Bussola. Primeiro, um enfeite. Eu ia falar uma palavra de baixo calão, eu não quero fazer isso. Sim. Mas assim, uma coisa absurda, para usar uma palavra moderada. Você não tem um estagiário em educação física para orientar um idoso que vai ali, eventualmente, para fazer um exercício. Se a pessoa for lá, ela vai se machucar. Não tem cabimento. E temos agora que tem uma alternativa de academia que puxa pneu, carrega pneu para lá e para cá. É o tal do crossfit, né? Por exemplo, a minha filha é obesa, eu sou obeso, nós temos tendência na família, a gente luta contra isso. Mas eu procuro buscar uma academia para minha filha, não para que ela simplesmente perca peso, mas ganhe qualidade de vida. Ganhe qualidade de vida. E isso nós não estamos encontrando na nossa academia. É isso que a Natália faz, mas assim, eu já fiz uma propaganda da patroa. Isso é bom. Bussola, mas aquilo ali é uma aberração. A pessoa pode se machucar. E qual é o controle que a prefeitura tem em cima disso? Então, por isso que eu digo comigo, contrata lá, estagiário em educação física, coloca. E faz uma campanha nos bairros, você vai ver como você melhora. Botaram lá um enfeite. E outra coisa, hoje nós temos a Unesp que forma professor de educação física. Então, tá aí. Nós temos a FIB que torna, e estágio, vai fazendo aonde? Fisioterapeuta. Vai no sambódromo à noite, vai ter lá para terceira idade, atividade física, caminhada de manhã. Nós não temos nada disso. É essa cidade que eu sonho. Entendi. De parcerias para fazer. Eu não sei por que eu tive essa afinação com você. Sim. Hoje, lamentavelmente, é utopia, mas é essa a cidade dos sonhos. A cidade dos sonhos, por exemplo. Você resolver problemas com atitudes simples, pensadas, utilizando a inteligência. Vou te dar um exemplo bem claro. Hoje, o hospital estadual nosso atende 69 cidades. O paciente muita coisa. O paciente é internado, a família está ali, ela não é assistida. O que a Unesp propôs na época que eu era presidente da Câmara? Nós damos a cozinha, o SEASA está perto, dá os alimentos, a prefeitura dá a alimentação e nós fazemos um bom prato popular de R$1 para atender as famílias. Só para pagar a conta. Só pagar a conta, para atender as famílias dos pacientes lá. Não deu certo. Sabe por que não deu certo? Porque o município não deu as merendeiras. É isso. É para acabar. Bussola, obrigado. Queria te agradecer, né, pela disposição. Eu sabia que ia ser um bate-papo produtivo, porque o Bussola, ele não se furtou em nenhum momento de responder as perguntas e fez os apontamentos. Teve até um distanciamento crítico num dado momento, né? Sim, importante. E a gente só tem a te agradecer. O espaço está aberto, sinta-se em casa.
E obrigado. Nosso carinho, nosso respeito, a nossa admiração. Eu agradeço e parabéns pelo programa, está sendo um sucesso, a gente tem acompanhado. Estamos tentando. E quando eu fui a pessoa que mais investiu em publicidade, investimento em TV, rádio, Câmara, porque eu acho que a população tem que ter acesso. Ela tem que saber que a Câmara Municipal ela não tem vida só na segunda, tem as comissões internas que a população pode participar. E eu sonho ainda em muita coisa acontecendo, mas é um sonhador. É isso, se a gente perder isso aí fica complicado. Meu amigo, minha amiga, dito isso, ponto final é mais essa edição do E aí Colim. E muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, a preferência também pela confiança. Tchau, pessoal, até sempre.